Olá, meus amigos e irmãos, um bom dia para todo mundo. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida do pastor Osório aqui. Que a mão do Senhor esteja te protegendo e te guardando, te abençoando, te fortalecendo, te dando graça, te sustentando aí, sustentando o pastor Osório de cá. Nos dando sustento, nos dando força. E que cada dia os nossos caminhos, como diz Isaías 45, que Ele possa cada dia mais aplanar os nossos caminhos e nos trazer mais concedendo-nos a vitória. Amém? Eu quero meditar com os irmãos hoje 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, 2. Preste bem atenção nesse versículo na palavra de Deus, que diz assim, Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Meus amados irmãos, amigos, ouvintes, que está nos ouvindo nesta manhã de segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022, preste bem atenção no que eu vou lhe falar, no que eu vou lhe proporcionar, segundo o que Deus acaba de colocar no meu coração agora nesta manhã, e eu preciso lhe transmitir algo tão interessante quanto o que você precisa de saber e ouvir. Nós estamos diante de um texto, nós estamos diante de uma situação bíblica, diante de um contexto, nós estamos diante de um cenário no tempo do reinado de Saul, em que eu vejo aqui uma situação bastante constrangedora, bastante ruim. Quando Deus disse assim, que da própria palavra Deus diz assim: e eu o rejeitei a Saul. Até quando terás dó de Saul? Bem, ao mesmo tempo Deus diz para Samuel: enchei a tua botija de azeite, porque já na casa de Jessé, o belenita, eu já escolhi um dos seus filhos, já achei um dos seus filhos para reinar-se. Mas o que eu acho mais interessante é a prudência de Samuel. Samuel disse: ó Senhor, tudo bem, o Senhor está mandando eu ir, o Senhor está me instruindo a fazer, mas eu queria simplesmente uma orientação do Senhor. Se o rei descobrir que eu estou indo consagrar outro rei, ele vai me matar. E era certo disso. Matar profeta naquela época, ainda mais para Saul, que já estava tomado por um domínio de ódio, por um domínio de espíritos malignos, era a coisa mais fácil. Aí Deus diz assim para Samuel: tomai consigo uma bezerra e dizei a ele: vou fazer sacrifício. Não diga a ele o que você vai fazer, o que eu te mandei fazer. Existe proporção e existe situação que as pessoas muitas vezes não te entendem e nem vão te entender. Porque Deus está te livrando de alguma situação ou de algum tipo de governo, de reino. Quando eu falo sobre governo e reino,
Eu falo não simplesmente no cenário político. Eu não estou falando de política recentemente que passou, eu não estou falando de brigas e mais brigas, como nós estamos vendo pela televisão, pelo poder. Estou dizendo isso. Eu estou dizendo sobre o reinar da sua própria vida, da sua própria casa, dos seus próprios bens, do dia a dia que você está vivendo. E muitas vezes, o Saul da sua vida, que está ao seu redor, eles querem usar palavras vãs, palavras malignas, né? Palavra de desistência, palavra de incredulidade. Eu não sei se vocês já observaram minuciosamente a palavra de Deus. Vocês já viram que em todo tempo de um grande avivamento, de um grande mover de Deus, ou de um grande agir de Deus, houve também os contratempos, houve também aqueles que se levantaram para destruir, para denegrir o propósito de Deus com as nossas vidas. A função de Satanás, a ideia de Satanás e os projetos de Satanás sempre foram esses: denegrir, tirar, roubar. O que a Bíblia diz lá em João capítulo 10, versículo 11, o próprio Jesus, quando fala sobre o diabo vem senão a roubar, a matar e destruir. Ponto e vírgula. O ponto que Deus está dizendo, até aqui ele pode ir, daqui para frente ele não pode ir mais. Aí o próprio Deus diz assim: mas eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Bem, se nós formos olhar para tantas destruições ou catástrofes no mundo que estamos vivendo, é guerra na Rússia com a Ucrânia, né? É tantos problemas. O Brasil, nós estamos vivendo um momento no Brasil de briga, de conflito político. Uma grande multidão, uma grande parte puxa para um lado, outros puxam para o outro, outros apostam num, outros apostam no outro, e é aquela situação extremamente delicada. Mas bem, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a minha vida e sobre a sua vida, no atual momento. Pastor, o senhor tem direito de vir falar da minha vida? Bem, eu não estou aqui para lhe acusar, eu não estou aqui para denegrir a sua imagem, mas para te dar assim uma pequena alerta do tempo, para que você perceba e tenha de Deus decisões, para que você venha da parte de Deus ter aí a sua visão aberta para um cenário diferenciado que Deus está lhe proporcionando. É certo de que nós estamos buscando de Deus o melhor ou a melhor condição. E eu já disse em outra situação que muitas vezes nós temos que sacrificar o Saul que está dentro de nós. Quem é o Saul? O espírito do orgulho, o espírito da soberba, o espírito da maldade, as palavras que procedem nos meus lábios para denegrir, para tirar, descaracterizar o meu próximo, para desfazer, para derrubar a fé, que é a coisa tão interessante, tão proporcional, tão gloriosa que Deus nos deu. E muitas vezes nós ficamos assim, nós vamos crer
no propósito de Deus na vida de Davi, ou nós vamos crer no propósito ou reinsistir na vida de Saul? A Bíblia diz: eu colocarei diante de vós 2 caminhos, um largo e espaçoso que conduz à perdição, e outro estreito e apertado que lhe conduz para a vida eterna. Eu gostaria de trazer agora, nesse momento, esse texto para o presente e atual momento que estamos vivendo. Eu não estou me preocupando, é certo de que não fico feliz e nem satisfeito com algumas situações que têm me acontecido ou ocorrido na minha vida. Eu não estou feliz com o que está vindo, acusações, a mídia, a imprensa batendo, judiando, de algo que eu não tenho nada a ver com isso, que eu não sei do que se trata. Mas bem, eu devo focar a minha energia, a minha atenção no propósito de Deus ou no propósito daquilo que estão querendo tirar a minha vocação, a minha visão, aquilo que eu acredito. Há pouco tempo eu preguei aqui sobre as 10 virgens e até disse sobre um comentário interessantíssimo que eu ouvi, achei interessante sobre as 10 virgens, quando a pregadora foi muito feliz em destacar sobre a energia. O tempo você não pode mudar. O tempo você não tem condições de reverter ele. O tempo Deus já deu e ele tem que ser cumprido. Agora, e a sua energia? Tem como você fazer alguma coisa para que a sua energia, a sua resiliência permaneça intacta até a hora do noivo chegar? Ou que seja, será que você está pronto? Você está tendo esse despertamento espiritual da parte de Deus para que o seu azeite esteja autêntico e a sua botija esteja cheia? Olha a palavra de Deus para os profetas, Samuel: enchei-vos, enchei a botija de azeite. Não pega só um pouquinho, uma colherzinha, não. Encha bastante. Tome ela cheia. Mas, Senhor, e o que eu vou fazer diante do Saul? Saul não precisa saber o que está acontecendo, o cenário que está sendo preparado. Ele vai ser pego de surpresa. Tempos depois, dias depois, ele vai ser pego de surpresa. E qual será a surpresa? A surpresa será que Deus achou Davi. E muitas vezes, quando olhamos a situação, a gente precisa ter direção de Deus, para termos discernimento de Deus, para sairmos de algumas situações. E quais são elas, pastor Osório? Não é momento de gastarmos as nossas energias debatendo e tentando explicar situações que não são verídicas. Não é tempo do pastor Osório vir para aqui, de frente às câmeras, e ficar lutando e relutando, debatendo contra situações inexistentes que não vai me trazer, ou que vai me relevar, ou que vai me trazer uma relevância, vai ter um processo mais amplo, mais digno. Não é tempo disso. Eu estou já debaixo de um propósito. E o propósito qual é? Eu vou sacrificar. Mas vocês não sabem para onde eu estou indo e o que vai acontecer. O propósito e o projeto de Deus e o desenho que Deus já designou já está pronto, já está feito. E ninguém pode revogar aquilo que Deus já determinou para mim e para você. Mas o doutor fulano de tal não acredita nisso mais. E aí?
Ah, mas o fulano de tal diz que assim, assim, assim. Meu amigo, ponha na sua mente, na sua cabeça, 31.173 versículos na Bíblia, em todos os grandes momentos, de grandes milagres e vitórias e conquistas, a maioria se opôs contra o propósito do grande milagre. Eu nunca vi, eu nunca percebi, em todos os 10 anos de lutas e carreira que estou diante dessa situação, eu nunca me senti tão cheio de virtude, de proporção da parte de Deus para tomar posse para esses dias, para essas horas. Eu nunca me senti tão perto. Ah, pastor Osório, o senhor está vendo? Não é só por causa disso. É porque nós temos que ver não somente 2 ou 3 cenários. Nós precisamos de ver o cenário que está no mundo espiritual trabalhando contra nós. Nós temos que perceber o cenário de Saul que também está contra nós. Mas nós precisamos de observar o cenário do mundo espiritual e a governamentação, se é que eu posso usar essa palavra, no mundo espiritual. Nós precisamos de ter propósitos. E o nosso primeiro propósito é crer naquilo que Deus está designando sobre nós. É naquilo que Deus já nos deu, aquilo que Deus já disse é seu, ninguém toma, ninguém tira, ninguém... Pastor, e aí? Agora existe um momento que o pastor Osório precisa de pegar bezerro, em vez de pegar só a botija de azeite. Existe um momento que Saul não precisa de saber para onde eu vou, senão saber somente que eu estou indo sacrificar um animal a Deus. Existe um momento que ninguém precisa de saber o que está acontecendo, precisa de entender que Deus está pronto a cumprir com propósito, e mais nada. Ok? Que Deus em Cristo te abençoe, e que seja uma segunda-feira de muitas bênçãos, como eu tenho certeza que essa segunda-feira será uma segunda-feira de alegria, de vitória, de bênção para com as nossas vidas. Entenda e observe com bastante carinho tudo que aqui está sendo proporcional às nossas bênçãos, os nossos propósitos. E nós temos que agora termos discernimento de Deus e como devemos nos comportar diante dessa situação. O cenário é de uma grande vitória, mas também é de uma grande luta que está oposta contra nós. Quem vencerá? A luz ou as trevas? Eu nunca acreditei nas trevas, eu sempre acreditei na luz. E acredito em você, que você crê na luz de Cristo Jesus. Um beijo forte no seu coração, um abraço apertadíssimo do pastor Osório para você e toda a sua família, e tome posse desta vitória nesse dia de hoje, em nome de Jesus.